Nesta noite quero começar então por ir à leitura da Palavra de Deus, como costumamos fazer, e vamos ler, irmãos, no livro de Apocalipse, no último capítulo. De facto, vamos ler nos últimos versículos dele, nos versículos 17 para a frente do capítulo 22 de Apocalipse. E vou ler no nome de Jesus esta escritura, começando pelo versículo 17, o qual diz: E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. A ver quantos irmãos podem dizer: Vem aí na sua casa. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Versículo 19. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Quantos dizem amém à palavra, irmãos? Há aqui uma expressão chave importante e é cedo venho. E é do que queremos falar, irmãos, para completar esta longa série de ensinos que temos tido durante estes 6 meses. E eu tenho intitulado este ensino: Jesus Cristo cedo vem. Cedo vem. En español se traduce: Jesucristo viene en breve. En breve. Também em português é frequente ouvir dizer breve virá o Senhor, por exemplo. Porque é o que a Bíblia diz e é o que estamos a ver, irmãos, por meio do cumprimento dos sinais proféticos, das coisas que Jesus prometeu, profetizou que iriam acontecer justo antes da sua vinda. E é por isso que estamos a falar deste tema, porque para ninguém é desconhecido que aqueles sinais, por exemplo, de Mateus 24, que eu recomendo ler, já estão praticamente cumpridos, irmãos. Achamos que não há aí nenhum sinal que já não esteja nos jornais das notícias. Por todo o mundo violência, por todo o mundo fome, diferentes problemas. Agora acrescenta-se o problema do clima, cada vez pior, né? etc, etc. Então, irmãos, vamos ver o que acontecerá com esta profecia, com aquilo que Jesus disse, sim? Este acontecimento da vinda de Jesus é dividido em duas partes na Bíblia. Na verdade, são dois acontecimentos em um. Como se uma pessoa dissesse: vou para o centro comercial, e também dissesse: vou estacionar no parque do centro comercial. Mas são dois acontecimentos, um deles é estacionar e o outro é entrar ao centro comercial, mas fazem parte do mesmo, né? Neste caso, quando falamos da vinda do Senhor, estamos a falar que antes de ela ser visível para todos, antes que o mundo possa ver ao Senhor, Ele irá arrebatar a sua igreja. Então, essa é a primeira parte do cumprimento da profecia. E depois de Jesus arrebatar a sua igreja, Ele então voltará. E, junto com Ele, também voltaremos nós. Este, irmãos, é o próximo grande acontecimento profético anunciado na palavra do Senhor em diferentes escrituras. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve a Tito, que era um pastor do tempo primitivo da igreja, lhe diz: esperando a esperança bem-aventurada. A outra versão diz: aguardando a esperança bem-aventurada. Qual esperança? Qual é a esperança bem-aventurada, irmãos? Que a igreja será levantada.
E quando isso acontecer, Coríntios 15 diz que acontecerá num fechar e abrir dos olhos, ah, num instante, numa décima de segundo, sim? Então, irmãos, nesse momento, todos os nossos irmãos que já faleceram, que morreram em Cristo, serão ressuscitados. E os que temos a expectativa ou a esperança de estarmos em pé, ainda vivos, quando o Senhor levar a sua igreja, seremos nesse mesmo instante transformados. Transformados com um corpo, agora vamos receber novo completamente, com um corpo imortal, com um corpo glorificado, que se alguém quiser ter mais informação de como irá ser, pode consultar, por exemplo, Coríntios 15, primeiro aos Coríntios capítulo 15, nos últimos versículos. Paulo fala aí destas coisas e podemos vê-las também em outras porções da Escritura. Por exemplo, depois que Jesus ressuscitou, o seu corpo mudou completamente, ele já não tinha necessidade de bater na porta para entrar. Ele aparecia simplesmente dentro da casa, por exemplo, quando os apóstolos estavam a jantar e Jesus apresentou-se em meio deles. Como é que Jesus fazia isso? Porque o corpo dele já não era mortal, como o nosso atualmente, mas imortal. Um corpo espiritual que pode transcender as leis da física, as leis do espaço, do tempo também. E, portanto, irmãos, é um corpo que já não morre, evidentemente não adoece, não emagrece, não enfraquece, não se deprime. Vamos falar também dos aspectos emocionais, não tem medo e coisas semelhantes, porque é totalmente algo diferente, irmãos. Em outras palavras, nós, no momento do levantamento da igreja, vamos ser semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem glória a Deus por isso? Quantos lhe agradecem a Deus por esta esperança bem-aventurada da qual fala o apóstolo Paulo e falam os apóstolos no geral? E antes deles, o nosso Senhor mesmo falou. Sim, ali no capítulo 14 de João, que temos citado muitas vezes neste ciclo de ensinos, ele prometeu que voltaria e que nos levaria com ele. E literalmente diz: vos tomarei a mim mesmo, para que onde eu estou, vós também estejais. Mas chama a nossa atenção a expressão a mim mesmo, porque ele está a falar em termos de que nós somos o seu corpo. Sim, nós somos a sua igreja e vamos receber dele a mesma natureza que ele tem neste momento, uma natureza espiritual. Amém, irmãos. O que acontecerá quando o levantamento da igreja acontecer? Sim, o que vai suceder depois? Pronto, virá o que a Bíblia chama a grande tribulação. A grande tribulação que Jesus descreveu primeiro no capítulo 24 de Mateus, para que tirem nota, e João depois descreveu com ainda muitos mais detalhes. Ele recebeu essa informação, por assim chamá-la, numa visão que ele teve por vários dias na ilha de Patmos, e isto ficou registrado no livro de Apocalipse do capítulo 6 até o capítulo 19. Nesse bloco grande de capítulos está bem detalhado como é que será o período da grande tribulação, no qual Satanás tentará dominar o mundo e, de facto, conseguirá dominar o mundo através de um homem chamado o Anticristo, homem que estará possuído por Satanás completamente e que irá governar com muita força, com muita violência também. Ele vai estabelecer um sistema que será político, econômico, social e religioso, sim? Abrangerá todos esses aspectos da vida humana
E muitas vezes esse sistema do anticristo na Bíblia é chamado de besta. Às vezes o próprio anticristo é chamado também assim, como a besta, sim, que levará como sinal o 666. Vocês podem estudar características dele e do seu governo aí em Apocalipse 13. Apocalipse 13. Também no livro de Daniel há várias explicações sobre o anticristo, o servo de Satanás e o seu governo, e como é que isto irá produzir no mundo inteiro, irmãos, muito terror, muita destruição, guerras, fome, morte, etc. Não no começo tudo aparentemente correrá bem, e é por isso que muitos até crerão que ele é Jesus, porque o anticristo vai fazer ainda milagres, irmãos. Isto é muito importante dizê-lo. Nem todos os que fazem milagres e sinais são gente de Deus. Amém? Há muitos poderes enganadores, enganosos também, neste mundo do qual também Jesus falou, mas esses poderes irão ter a sua maior expressão, a mais evidente e clara expressão no tempo da grande tribulação, quando a igreja já não estiver aqui, quando já o Espírito Santo não esteja a agir como agora por meio da igreja. Então, esses espíritos enganadores, esses demônios, vão fazer tranquilamente o seu trabalho no mundo, vão enganar a muitas pessoas, a grande maioria. E o anticristo, que é a expressão maior na história de Satanás aqui na Terra, irá exigir adoração. Ele vai reclamar que o mundo inteiro o adore como se fosse Deus. Ele vai permitir no começo a reedificação do templo judaico, sim, algo que já está em preparo, o templo em Jerusalém, mas depois ele próprio irá entrar ao templo e exigirá dos judeus adoração, como se ele fosse o Messias prometido para eles. Então, é claro que haverão dois grupos, os que estarão de acordo com isto e farão o que o anticristo disser, e aqueles que não. E os que não, entre os quais estará o povo de Israel, então serão perseguidos, serão torturados, serão martirizados. Mas também a Bíblia fala em alguns, poucos, que vão receber proteção divina nesse tempo, pelo menos por algum tempo, como é o caso dos 144.000, que são judeus ou israelitas, 12.000 de cada tribo, e também duas testemunhas, dois profetas, dois pregadores, que muitos pensam que são Moisés e Elias, que vão voltar. A coisa é que a Bíblia fala sem dizer o nome deles, em que eles vão pregar por muitos dias, e eles também irão ser protegidos do poder maligno do anticristo, mas no final, eles próprios também serão assassinados, morrerão por causa da sua pregação. Durante todo este tempo, irmãos, como se fosse pouco, Deus mesmo irá derramar juízo sobre a humanidade, mais do que tudo sobre os não arrependidos, e virão grandes pragas que farão com que as 10 pragas de Egito, no tempo de Moisés, sejam algo insignificante. Estas pragas vão ser globais, sim, mundiais, vão afligir a terra inteira. Vocês podem ler descrições muito detalhadas delas nos capítulos que eu já referi de Apocalipse, a partir do capítulo 6, capítulo 7, 8. Aí fala-se em trombetas, fala-se também em copas da ira de Deus. E isto tudo, irmãos, se refere precisamente ao juízo que Deus irá a derramar sobre a terra. Não temos tempo de entrar em muitos detalhes, mas para resumir o assunto, mais de 80% da população
irá morrer. Há quem acha que pode ser ainda mais, sim, que pode ser mesmo 90% da população. Pronto, vamos deixá-lo aí entre 80 e 90. Em outras palavras, irmãos, a população mundial irá reduzir-se ao mesmo nível que tinha na Idade Média, naqueles séculos 14, 15, etc. Sim. É aí, irmãos, quando a ira de Deus já tenha passado, que o castigo esteja a acabar, que Jesus vai voltar conosco, trazendo a sua igreja. Algo tem que acontecer antes, e é que Satanás vai reunir os seus exércitos, o anticristo, vai reunir as nações para ir contra Israel. Se vocês veem notícias, irmãos, vocês devem saber que neste momento já há um 99,5% de nações que estão contra Israel na Organização das Nações Unidas. Somente fica um amigo de Israel, que é Estados Unidos. O resto dos países, cada vez que a ONU emite uma resolução falando, por exemplo, do que acontece em Gaza ou do que acontece agora com Irão, sempre são resoluções a favor dos inimigos de Israel, contra Israel, e tem apoio da maioria imensa, esmagadora das nações. Por quê, irmãos? Porque o espírito do anticristo já está a operar, já está pronto para levar esta perseguição contra o povo de Deus a seu limite, sim? E nesse momento, ao final da grande tribulação, Satanás tentará destruir completamente Israel em Armagedon. Armagedon é um vale que controla, digamos, a espinha dorsal de Israel, é o centro de Israel. Ele conecta de norte ao sul com Jerusalém. Satanás, o anticristo, vão empregar esse vale como autoestrada para chegar até Jerusalém e reclamar o seu domínio, o seu controle. Nesse momento, quando Jerusalém estiver rodeada pelos exércitos do anticristo, é que Jesus irá regressar conosco, irá descer sobre o Monte das Oliveiras. Se vocês quiserem mais informação sobre este momento, o momento da segunda vinda visível de Jesus, no levantamento ele não será visível, na sua segunda vinda ele será visível. Podem ler Zacarias, capítulos 12, 13 e 14, 3 capítulos que falam desses eventos. Também no livro de Atos há uma profecia, no primeiro capítulo de Atos, e em Apocalipse 19, que já é o momento final da grande tribulação, do qual fala aí João, e descreve com detalhe como é que isto irá acontecer. Então, quando Israel estiver na maior desesperação de sempre, quando Israel se achar rodeado, desesperado e pronto, sem qualquer esperança, Jesus voltará para defendê-lo. E é nesse momento que Israel reconhecerá pela primeira vez em 2000 anos que Jesus é o seu Messias. Irá adorar Jesus, irá abraçar Jesus. E é nesse momento também que Jesus destruirá por completo a besta. Lembrem-se que a besta é tanto o anticristo como o seu sistema mundial. Jesus irá destruí-lo e destruirá também os exércitos. Não há tempo, irmãos, de falar em detalhes, mas apenas nesse dia irão morrer centenas de milhões, apenas nesse dia, por causa desta guerra na que Jesus irá ser o vencedor. Sim, a partir daí, então, começará uma reconstrução. Sim, Jesus estabelecerá um reino que a Bíblia chama de milênio. Isto pode-se estudar em Apocalipse 20. E aí, durante o milênio, durante o governo de Jesus, por 1000 anos, no qual nós vamos reinar com Jesus,
Satanás estará preso, estará atado para não estorbar o trabalho da igreja, o trabalho de Jesus na terra. E nós vamos ter imenso trabalho, irmãos. Governar o mundo nunca tem sido fácil, administrá-lo, mas esse será o nosso trabalho. Por isso a Bíblia nos chama reis e nos chama também sacerdotes, né? Chama-nos assim porque esse é o nosso trabalho. Esse tempo, irmãos, de 1000 anos, não haverá maldição sobre a terra por primeira vez em milhares de anos. Não haverá pragas, não haverá violência, nada, nada, porque Jesus próprio estabelecerá paz, estabelecerá ordem, e mesmo a natureza, irmãos, mudará tanto. Fora das minhas notas, recomendo também a leitura dos últimos capítulos de Isaías, os quais também falam deste período, deste tempo glorioso aqui na Terra. Vocês podem ler Isaías 65, 66. Por exemplo, aí diz que o leão e a ovelha pastarão juntos, estarão juntos no campo. Isto então, irmãos, altera completamente o panorama, o quadro que agora temos, né? Porque desde o momento da maldição, por causa do pecado de Adão e Eva, tudo mudou na natureza e a violência apoderou-se da natureza, né? Então os animais sempre estão a lutar, a comer-se uns aos outros. Isso vai acabar. Vai acabar tudo o que tem a ver com a maldição. Amém? Essa é a razão, irmãos, num parênteses, pela qual Jesus levou uma coroa de espinhos na cruz do Calvário, como símbolo de que ele levou também a maldição, porque os espinhos são produto da maldição. Sim, amém. Mas volto para o assunto do futuro. Quero entrar no seguinte ponto, irmãos. Mas antes de falar disso, dizer que no final do milênio, Satanás, com permissão de Deus, irá ser solto novamente. E ele será solto, irmãos, entre outras razões, porque Jesus quer demonstrar que o homem sempre amou mais as trevas do que a luz. Quando Satanás for solto e os demônios com ele novamente no final do milênio e por um curto espaço de tempo, vocês já sabem, o homem vai preferir Satanás novamente. Amém? Lamentavelmente, sim. Haverá uma última rebelião dirigida por Satanás. Aqui já o anticristo não está, o anticristo terá sido lançado no lago de fogo antes do milênio, sim? O fim da grande tribulação. Mas aqui, 1000 anos depois, o próprio Satanás dirigirá uma rebelião dos seus anjos caídos, os demônios, e dos homens que não estiverem de acordo com o governo de Jesus. E, lamentavelmente, então, Jesus não terá outra escolha do que destruir a terra. Vamos dizer isso desta maneira: a terra e o homem não têm arranjo. Amém? Não existe solução fora da cruz de Jesus, que trouxe o remédio, que pagou o preço, como falamos no domingo. Mas fora disso, fora do Calvário, não existe solução para a maldade do homem. Ele é intrinsecamente mau, rebelde, desobediente, e isto de Satanás ser solto no final do milênio irá demonstrar apenas o que estamos a dizer, irá colocá-lo em evidência. A partir daí, irmãos, e da destruição da terra por meio do fogo, na primeira ocasião que Deus destruiu a terra foi por meio da água, agora será por meio do fogo, e também do céu, a terra e o céu serão destruídos. Então Jesus levantará o seu trono para julgar toda a criação. Aí, no trono branco, isto está em Apocalipse 20, do 11 ao 15, no juízo ou julgamento do grande trono branco, todo ser racional, né? Não estamos a falar de animais, mas todo ser, homens, anjos, arcanjos, todos
Os que não estiverem inscritos no livro da vida serão julgados. De facto, a Bíblia diz que nessa altura nós, a igreja, iremos julgar os anjos. Preste atenção a isso, irmão. Nós iremos ser juízes dos anjos que caíram. E Jesus próprio julgará o resto das pessoas cujos nomes não estiverem inscritos no livro da vida. E qual é o resultado desse juízo, irmãos? Temos que dizer isto para os parentes, temos que dizer isto para os amigos. Amém? Para que depois não digam, tu não me avisaste. O resultado será que estas pessoas serão lançadas no lago de fogo, que é o inferno, e vivirão separados de Deus eternamente. Não temos tempo de desenvolver essa doutrina, isso daria para outra conversa, outro dia, talvez num dia domingo, podemos falar do inferno, talvez nos grupos vida. Há que falar do inferno, irmãos. Por que, pastor Gabriel? Porque Jesus falou do inferno, e não poucas vezes. Temos que falar do inferno porque faz parte do Evangelho, é uma advertência, não é uma ameaça, uma advertência que Jesus deixou para que os homens se corrijam, se arrependam, mudem e lhe sirvam. Não por medo ao inferno, por amor a Jesus, mas sabendo que há consequências, que há castigo para o desobediente também. Amém, irmãos? Porque Deus é justo, né? Ele não pode ter por inocente o culpado e por culpado o inocente. Ele não pode recompensar igual a todos, aos que fazem bem e aos que não fazem bem. Ele é justo. Então, irmãos, a vida eterna, a salvação, a reino dos céus para os obedientes, mas também há morte eterna, condenação e inferno para os desobedientes. Isso é o que o juízo final significa e é do que temos que falar aos amigos, aos que estão perdidos neste momento. A Bíblia diz que quando o juízo final acabar, então Deus criará um novo céu e também uma nova terra. E os que somos dele, iremos viver para sempre com ele, nesse novo céu, que também é chamado Nova Jerusalém. Se quiser um passeio pela Nova Jerusalém, neste momento o que pode fazer é ler Apocalipse 21 e 22, porque aí João fala como é a Nova Jerusalém, mas esse será um passeio imaginário por agora. Mas se quiser um passeio real na Nova Jerusalém, então tem que santificar-se, meu irmão. Temos que obedecer a Deus, temos que servi-lo, fazer as coisas bem, bem certinhas, porque vale a pena, irmãos, fazer o que for necessário para chegar lá, a Nova Jerusalém. Quantos querem ter lá uma morada, irmãos? Podem deixar uma amém aí. Eu estou a tomar um bocado mais de tempo hoje, mas vale a pena também este esforço, porque já é o nosso último ensino, né? Deste tipo aqui no serviço de edificação. Eu quero acabar, irmãos, com o assunto com o qual comecei, o assunto dos sinais. Sim, sinais deste fim que vem cedo, deste fim que já está prestes a acontecer. Não estou a falar do fim do mundo, porque ainda faltam 1000 anos, pelo menos, mas sim do fim do sistema atual. Agora temos democracias, agora temos polícia, agora temos ordem, relativo, mas ordem. Mas este sistema, como o conhecemos e que tem durado séculos, em alguns casos, vai sumir, irmãos, vai acabar. E será substituído por um único sistema mundial. O globalismo, por exemplo, é apenas o prólogo, é simplesmente uma preparação para o que vem. Desse fim é que estamos a falar, e os sinais prévios, anteriores a este fim, são os que, repito, estão aí em Mateus 24. Leiam, por favor, irmãos, a Bíblia. Leiam também Lucas 21, é outra muito boa descrição. E também as epístolas de Paulo, por exemplo, segunda aos Tessalonicenses 2, que fala nisto mesmo, segunda a Timóteo 3,
Vários versículos novamente falam nisto. Para a igreja do século I, este era um tema central e tem que ser central para nós. Mas ainda hoje tem que ser central para nós. O facto de que o fim desta era aproxima-se rapidamente e, embora existam diferentes interpretações sobre detalhes proféticos, há verdades essenciais que ainda os nossos amigos católicos respeitam, e muitos outros grupos, mesmo grupos ateus, irmãos, imaginem. Há organizações, há escolas de pensamento, sistemas filosóficos, há grupos de cientistas também, que são cientes, que reconhecem, que sabem que algo vem aí, que algo vem. Imaginem que há homens ateus que têm um relógio chamado o relógio do fim do mundo, e são ateus. E esse relógio já está nas 23h59 com 50 e X segundos, o que significa que no relógio deles, e segundo as estimações deles, apenas faltam segundinhos, irmãos, para que isto tudo acabe. Amém? Então, irmãos, é muito claro, quando vemos isto tudo, e acima de tudo o testemunho das Escrituras, que é o mais importante, que Jesus cedo vem, meus irmãos, e que ninguém, muito menos a igreja, poderá dizer: eu não sabia, ninguém me alertou, me avisou, porque isto tem sido anunciado por ele, pelos apóstolos, pelos profetas, pela igreja. Temos 2000 anos na terra, assim como Noé, naqueles tempos anteriores ao dilúvio, durante 120 anos, mas agora são já 2000 anos. Tempo suficiente para o homem arrepender-se e procurar Deus. Lamentavelmente, a maioria não quer fazê-lo. Mas não haverá desculpas, o tempo está a esgotar-se, o tempo está a acabar. Ninguém sabe quando, em sentido estrito, de dia, de hora, mas vai acontecer, meus irmãos, e a igreja deve estar preparada. Alguém que nesta noite diga: preparado, e se é mulher, preparada. Irmãos, cada pessoa, quer seja cristão, quer não, terá que comparecer diante de Deus. A diferença unicamente é a altura. A igreja no tribunal de Cristo, no levantamento da igreja, o mundo no juízo final. Mas todos iremos comparecer perante Deus e todos vamos receber uma recompensa. Há recompensas boas e há recompensas más. Cada um, diz a Bíblia, irá receber em resposta a como viveu uma recompensa. A recompensa do pecado, a morte, a condenação. A recompensa da santidade, da obediência, a vida eterna. Eu não sei tu, mas eu quero a vida eterna para mim, para os meus entes queridos, e temos que trabalhar nisso. É o que fala o apóstolo Paulo: trabalharmos na nossa salvação com tremor, com tremor. En español dice que debemos trabajar por nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué, irmãos? Porque podemos descuidá-la e podemos perdê-la. Então, qual a resposta nesta noite? Qual a atitude adequada de cada um de nós, depois de ter ouvido estas verdades que acho que todos já tínhamos ouvido antes, que todos conhecemos, desde os tempos do discipulado nível 1 na Sherne, já todos sabemos estas coisas, mas qual a nossa resposta hoje, 2 de julho de 2025, que fique na gravação? A resposta deve ser a que Apocalipse 22:17 diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem. Qual a esposa? A
a igreja. Como é que diz? Vem. E quem ouve, diga, vem. Em outras palavras, que quem ouviu esta noite e quem ouvir isto, porque isto está a ficar gravado, deve responder como um desejo, como um anseio, como uma expressão de vem Jesus. Aleluia. Assim como a namorada, né, espera pelo seu namorado para ir para o altar e casar, que a esposa diga, vem Jesus, vem. E Jesus responde, Apocalipse 22:20, certamente cedo venho. Aleluia. Por que não levantamos as nossas mãos, irmãos, todos juntos nesta noite e dissemos novamente, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Vem em breve Jesus. Vem cedo pela tua igreja. E que possamos, Senhor, estar preparados, não distraídos, não desfocados, não tão ocupados como frequentemente estamos em tantas coisas desta terra, Senhor, que como sabemos, estão prestes a acabar. O mundo inteiro, Senhor, tal e como o temos conhecido, vai sumir, Jesus, vai cair. Ajuda-nos para focar-nos, para olhar, para prestar atenção para o que realmente interessa e é importante, Senhor. E é a nossa cidadania celestial, é a nossa participação contigo e para sempre, Senhor, na vida eterna. Oramos nesta noite, Jesus, dizendo obrigado porque tu nos lembras destas coisas tão importantes, nos lembras, Senhor, que há um futuro, que há uma eternidade, Senhor, que há uma esperança e que nós, Senhor, iremos desfrutar de cada uma das promessas que tu nos tens feito, incluindo, Senhor, a de estar para sempre contigo, Senhor. E isso já por si próprio, Senhor, é o melhor o que nós podemos aspirar. Como também disse o apóstolo Paulo, Senhor, com tal de ganhar a Cristo. Aleluia. Estamos dispostos a perdê-lo tudo, Senhor, porque nada há que seja comparável a Ti, meu Deus. Nada há melhor do que poder estar contigo, já não por um instante de oração, por um instante na igreja ou num serviço como este, mas para sempre e por todo o sempre, Senhor. Estaremos contigo e partilharemos contigo, Senhor. Veremos o Teu rosto, veremos a Tua face, Senhor. Receberemos o Teu abraço, Senhor. Receberemos o Teu consolo. Aleluia. Mais uma vez, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.